Bom dia, queridos alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Ângulo. Na semana passada, nós encerramos nosso trabalho, nós tivemos sequência de 3 aulas, com pronomes, 2 partes teóricas de pronome. Depois, na semana passada, nós trabalhamos com a parte prática, com a bateria de exercícios relacionados aos pronomes. E agora nós vamos trabalhar com os verbos. Ai, meu Jesus, na causa! Vou ter que estudar verbo novamente? Aí nós vamos lembrar o seguinte, nós temos aí um grande desafio, que é a prova de redação do Enem, e nós precisamos conhecer a língua com propriedade. Nós precisamos saber, e a gente sabe que a base da oração, da frase, não é o verbo. Tudo que a gente estuda na língua, por isso até nós vamos estudar o verbo agora, porque o nosso próximo conteúdo é a análise sintática, Nós vamos estudar toda a parte de estrutura básica da sintaxe, e nós vamos dividir aí, viram verbo parte 1, porque é uma matéria muito extensa, então nós vamos ver em 2 momentos. Nós temos essa aula dessa semana e na próxima semana também nós continuamos com alguns elementos do verbo. E aí a gente tem que entender que o verbo é a essência da estrutura da frase. Então a gente precisa conhecer muito bem essa classe de palavras para a gente poder estudar. Então toda vez que a gente pensa em verbo, nós vamos lembrar o seguinte, o verbo ele gosta de trio. A gente fala assim, que no conceito, o verbo indicação, estado, fenômeno da natureza, 3. Quando a gente fala em tempo verbal, eu tenho presente, passado, futuro, 3. Quando eu falo em modo verbal, indicativo, subjuntivo, imperativo, 3. Pessoas gramaticais, primeira, segunda, terceira pessoa, 3. Conjugação verbal, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, 3. Vozes verbais, ativa, passiva, reflexiva, 3. Então, a gente sempre trabalha com o verbo nesses trios. Então, normalmente, a gente tem aí trios de análise verbais. As formas nominais, infinitivo, gerúndio, participe, também 3. Então, nós vamos trabalhar cada um desses elementos, a partir do conceito, relembrar conceito, relembrar os tempos verbais, as formas verbais, os vozes verbais. Então, nós vamos passo a passo, relembrando o verbo com calma, sem sofrimento. Depois eu vou dar algumas dicas das principais conjugações verbais, mas tudo com muita calma, com muita tranquilidade, tá certo? A gente sabe que é um conteúdo mais extenso, mas ele pode ser trabalhado com a devida tranquilidade, com a devida delicadeza e tranquilidade de sempre. Não é aquela fineza de sempre, aquela tranquilidade de sempre, não é, cavalheiros e damas, que nós já estamos acostumados há décadas. Então, olha, quando nós falamos de verbo, nós falamos que verbo é uma palavra que flexiona. O que significa dizer isso? Que é uma palavra que varia. Ela varia em quê? Ela varia em pessoa. Então, tem primeira pessoa, eu ou nós, segunda pessoa, tu ou vós, terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas, que pode aí sim, singular ou plural, eu posso ter verbo na primeira pessoa no singular ou posso ter o verbo na primeira pessoa no plural. O verbo também ele vai flexionar em tempo, ou seja, acontece, aconteceu, acontecerá, ou seja, presente, passado, futuro, correto? E ele pode variar do modo, ou seja, dependendo da ideia que você quer trazer, você quer mostrar que é um fato certo, é uma ação certa? Então ele é modo indicativo. Mas a minha frase, eu quero impor a minha frase uma ideia de dúvida, de possibilidade. Então ele é modo subjuntivo. Eu quero fazer uma ordem, sou mandona, quero fazer uma ordem. Imperativo. Ou sou uma pessoa educada, fina, requintada, você faz um pedido. Então, quando você faz um pedido ou dá uma ordem, modo imperativo. E também pode flexionar de acordo com a voz, dependendo do que você quer dar ênfase na frase. Eu quero dar ênfase ao agente, ao responsável pela ação, aí eu vou usar a voz ativa. Eu quero dar ênfase no alvo da ação, eu vou usar a voz passiva. Eu quero dar ênfase no sujeito que pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, então vou usar a voz reflexiva. Mas em termos conceituais, a gente diz que o verbo ele pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, a ação, os verbos nocionais, então correr, pular, brincar, estudar, os que indicam estado, o ser, o estar, o permanecer, o ficar, que depois a gente vai estudar como verbo de ligação, permanecer, continuar, fenômenos da natureza, ventar, chover, e aí é interessante
que os fenômenos da natureza, eles geralmente são verbos impessoais, tá? Eles não têm flexão de pessoas, estão sempre na terceira pessoa, no singular, a não ser que seja usado como casos especiais, no sentido figurado. Mas ele também pode dar ideia de ocorrência, nascimento e morte, de desejo, querer, né? Então, conceitualmente, o verbo ele indica ação, estado, fenômeno da natureza, ocorrências, desejos, né? Então ele abarca aí várias atividades, né? Vários movimentos dentro da língua. E o verbo, né? Aí aqui a gente retoma, lembra um pouquinho uma aula de primeiro ano, só para lembrar de uma coisa, que o verbo, quando eu quero saber, por exemplo, qual que é a base daquele verbo, como que eu conjugo aquele verbo, existem paradigmas, né? Existem modelos na hora de conjugar o verbo. Então não se preocupar muito com essa nomenclatura de radical, de tema, só para a gente lembrar o seguinte, que o verbo, qualquer verbo que eu conjuguei, ele vem de uma base. Então, por exemplo, falávamos, ele vem de qual verbo? Ele vem do verbo falar. Então significa que ele é um verbo de primeira conjugação. Então ele tem uma característica ao ser conjugado. E a vogal temática, a vogal que mais repete nessas conjugações, ao conjugar, vai ser a vogal A. Que vai ser importante na hora, por exemplo, de distinguir presente do indicativo e presente do subjuntivo. Venderíamos, vem do verbo vender. Significa que ele é um verbo de segunda conjugação, que ele é terminado em er. E que a vogal temática dele vai ser a vogal temática, ou seja, a vogal que mais se repete na hora de conjugar, vai ser a vogal E. Então, até para a gente não errar a conjugação, é nesse sentido que a gente está falando da estrutura do verbo. O verbo partiria, vem do verbo partir. Então ele é terminado em ir, ele pertence à terceira conjugação. Ao pertencer à conjugação, terceira conjugação, a vogal que vai mais aparecer vai ser o I e, porventura, o E. Entenderam? Só para a gente entender aí que a estrutura do verbo ela nos auxilia no entendimento. Outra coisa que o verbo tem, além, logicamente, da sua estrutura, que é o radical e a vogal a desinência de infinitivo, para indicar a primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, o verbo nos conta na sua estrutura outras coisas. Ele nos indica a desinência modo temporal, que vai me indicar o tempo verbal. Então, só uma dica simples, básica. Toda vez que eu vejo lá no verbo a desinência vá, eu sei, tenho certeza que ele só pode estar no pretérito imperfeito do indicativo. Então, falava, gostava. Toda vez que o verbo tem terminação ia ou terminação em a, tinha, continha, lia, via, estendia. Isso é um indicativo, isso é um facilitador na hora de conjugar o verbo. Que se ele tem aquela determinada desinência, modo temporal, ele vai me indicar qual é o tempo e qual é o modo. Assim como acontece com a desinência que está aí, ao se falasse, gostasse, entendesse, estudasse, fizéssemos. Sempre que tem essa terminação se, SSE, eu também tenho certeza que o verbo está no pretérito imperfeito, só que do modo subjuntivo. Um indica uma ação que era repetida com certeza no passado e o outro indica uma ação pretérita que poderia ser uma possibilidade. Se eu falasse, nós falávamos, era uma coisa que aconteceu no passado, um fato certo do passado. Agora, se eu falasse, é uma possibilidade. Por isso, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E o verbo ainda tem aquela desinência que indica para nós o tempo, o modo, o número e a pessoa. Por exemplo, falávamos. Esse mos, toda vez que eu vejo verbo com a terminação mos, falávamos, estudávamos, fizemos. Esse mos, ele sempre me dá uma dica, ele sempre me conta uma coisa. Que esse verbo está no plural e que ele está na primeira pessoa. Primeira pessoa porque ele combina com o nós e o mos porque ele está no plural. Correto? Da mesma coisa, falavam, entendiam, sempre me indica também uma pessoa gramatical, ele indica a terceira pessoa. E que essa terceira pessoa está no plural. Então, a gente fala que o verbo ele pode sofrer flexão singular e plural, que é a desinência número pessoal, né? E aí a pessoa, primeira pessoa, eu ou nós, segunda pessoa, tu ou vós, terceira pessoa, ele ou elas ou elas. E ainda pode sofrer flexão de modo. O que é o modo? Se o meu fato indica uma ação certa, seja ela no passado, no presente ou no futuro, ele indicou um fato certo, olha,
eu fiz, eu faço, eu fazia, eu faria ou eu farei. É uma ação certa. Seja ela, independente, se é presente, passado ou futuro. Ela é uma ação certa, então significa que ela está no modo indicativo. Mas a minha ação, ela pode indicar uma dúvida, ou uma possibilidade, uma hipótese. Se eu fizer, quando eu fizer, talvez eu faça. Perceberam? Presente, passado e futuro. Só que, ao invés de indicar uma ação certa, ela indicou uma possibilidade. Ou faça ou não faça. Está dando uma ordem, um pedido, uma sugestão. E ainda temos as formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio e o participe, que mais adiante a gente vai estudar com mais calma. Então, quando nós falamos da flexão do tempo, nós estamos falando de algo que já aconteceu, passado, algo que acontece, presente, ação simultânea, momentânea ou atemporal, e algo que ainda vai acontecer, momento futuro. E essas flexões verbais ainda pode ter um aspecto, pode ser um começo de ação, um desenvolvimento de ação ou o fim de uma ação. Quando nós falamos de flexão também de voz, eu tenho a voz ativa que eu disse para vocês no início. Quando que eu vou usar a voz ativa? Quando eu quero chamar a atenção para o agente. Então, o menino abriu a janela. Quem que abriu? Menino, então estou chamando a atenção para o menino. A janela foi aberta pelo menino, estou chamando a atenção para a janela. Abriu-se a janela, estou chamando a atenção para o fato. Perceberam? Então, na hora de construir um texto, eu tenho várias maneiras de construir o meu texto sem ser repetitivo. Então, numa prova do Enem, por exemplo, eu posso usar esses artifícios. Ora usar a voz ativa, ora a voz passiva reflexiva, a voz passiva analítica. A voz passiva analítica ou a voz passiva pronominal ou ainda a voz reflexiva. Correto? E aí, quando estou estudando tempo verbal. Então beleza. Tem que lembrar que eu tenho tempos verbais simples e tempos verbais compostos. Os tempos verbais simples, né, é o próprio verbo, e quando que ele vai ser composto? Quando ele vem com o verbo auxiliar. Eu estudo. Tempo verbal simples. Eu tenho estudado. Tempo verbal composto. Porque eu usei o verbo auxiliar, mas o verbo principal no particípio. E aí, nos tempos, vamos pensar um pouquinho agora nos tempos simples. Por exemplo, modo indicativo. Eu tenho presente, a ação momentânea ou atemporal. Né? Por exemplo, quando a gente fala assim atemporal, a terra gira. É uma ação atemporal. Né? Ou posso falar de presente histórico. Em 1808, Dom João chega ao Brasil. Mas 1808 já passou, mas é porque é um presente histórico. Eu quero mostrar isso como um fato importante na história. Por isso que a gente chama de presente histórico. Ou ação momentânea. Então eu sou, eu estudo, eu leio, eu trabalho. Então, a ação é o momento que se fala. Eu tenho pretérito, as ações pretéritas são 3. Posso ter o pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? Quando eu tenho uma ação plenamente acabada, plenamente encerrada. Então, falei, falou, falamos, estudei, estudou, estudamos. Pronto, acabou. Ação plenamente encerrada. Posso ter o pretérito imperfeito. Por que ele é um pretérito imperfeito? Porque ele era uma ação que se repetia num determinado momento passado, ou uma ação que foi interrompida. Olha, eu estudava quando o telefone tocou. Então, era uma ação que estava acontecendo e foi interrompida. Eu jogava handball todos os finais de semana. Adoro, né? Então, quando eu falo eu jogava handball todos os finais de semana, então era uma ação que era repetida. Aí o pretérito imperfeito é um tempo verbal muito companheiro, muito bacana. Por quê? Porque ele tem desinência fixa. Lembra lá no início da aula que eu falei da desinência, agora a importância dele? Então, sempre que o verbo tem a terminação, a desinência, ia, vá ou nha, já pode, sem susto, lascar a classificação de pretérito imperfeito. Qual que é a exceção? Na língua portuguesa tem sempre alguém que pula o córrego, né? Tem sempre alguém que quebra a regra. O verbo ser, a exceção é era. Mas os outros verbos, por exemplo, falar, falava, estudar, estudava, partir, partia, sorrir, sorria, ter, tinha, conter, continha. Então, tem a terminação ia, vá, nha, de cara já pode chamar de pretérito imperfeito do modo indicativo. Também outro parceiro, o pretérito mais que perfeito. Por que a gente fala que ele é parceiro? Porque ele tem desinência fixa. Ele tem o rá átono. O que é o rá átono? O rá sem acento. Então,
fora, lera, estudara. Esse nome desse verbo é engraçado, não é? Pretérito mais que perfeito. O que significa dizer isso? Primeiro, uma dica importante. Na oralidade, a gente não usa pretérito imperfeito. A gente usa pretérito perfeito, fazia ou fiz. Agora, fizera. Na oralidade, ele é um tempo verbal quase que exclusivo para escrita, para o texto formal escrito. E o que o pretérito imperfeito, mais que perfeito, quer mostrar? Ele quer mostrar duas ações que são pretéritas, mas que em tempos distintos. Por exemplo, como fizera todas as atividades, obteve um bom resultado. Então, primeiro ele fez todas as atividades, então fizera, ele obteve um bom resultado. Aí o obteve. Então, eu quero mostrar que elas não são ações simultâneas. Fiz, obtive bons resultados. Primeiro eu fiz uma coisa, depois eu fiz outra. Então, quando no texto eu quero mostrar que são ações pretéritas que aconteceram em momentos distintos, eu uso o pretérito mais que perfeito numa delas. Tá ok? Depois eu tenho dois futuros, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Também são dois parceiros, são dois bacanas. Porque o futuro do presente tem a desinência, a gente fala que é o rá tônico. Rareirão. Então, é uma desinência fixa. E o futuro do pretérito também tem desinência fixa, que é o ria. Então, o futuro do presente. Serei, seremos, serão. Estudarei, estudaremos, estudarão. Lerei, leremos, lerão. Observem um detalhe interessante. Sem acento, lera. Pretérito mais que perfeito. Com acento, lerá. Aí, o verbo estudar. Estudara, passado. Estudará, futuro. E o futuro do pretérito, ria. Estudaria, leria, gostaria. E daí por diante. Vamos caminhar mais um pouco com os verbos? E aí nós temos os tempos verbais simples no modo indicativo. Aí olha que interessante. Quando eu penso no tempo verbal do indicativo, eu vou lembrar o seguinte, o presente do indicativo. Lembra que eu falei com vocês que conhecer a vogal temática é importante na conjugação? Aqui a gente vai ter a aplicação prática. No presente do indicativo, o verbo ele é conjugado com a sua vogal temática. Então, por exemplo, estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Qual foi a vogal que teimou no presente do indicativo? A vogal A. Então, como que eu faço o presente subjuntivo? Ele é praticamente igual. O que eu faço? Onde nós estivermos usando o A, ou no caso, no presente eu estudo, por exemplo, né? Onde predominou o A, eu vou trocar por E. Então, olha, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. O que eu vou fazer? Estude, estudem, estudeis, estudem. É só trocar a vogal. A mesma coisa com o verbo vender. Olha, no presente do indicativo, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis. Usei tudo é, né? Com exceção da primeira pessoa que é com O. Aí, como que eu vou fazer o subjuntivo? Venda, vendais, venda, vendam. Perceberam? É só trocar a vogal. Por isso que eu falei que saber a conjugação verbal é importante. Ficou claro para todo mundo? Tranquilo como um grilo? O pretérito imperfeito do subjuntivo. Já havia citado. Terminação se, SSE. Então não tem erro. Não existe outra. Lesse, gostasse, estudasse, partisse, entendesse, fizesse. Sempre que tiver a terminação se é pretérito imperfeito subjuntivo. E o futuro. Por vezes o futuro pode querer se confundir com o infinitivo. Aí o que a gente faz? Usa a muletinha. Então, peraí, vou conjugar o verbo estudar no futuro do subjuntivo. Usa aquela muleta lá que o professor lá no ensino fundamental ensinou para nós. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar. Se eu partir, se tu partires, se ele partir. Perceberam? Os tempos verbais no imperativo, muito simples. Imperativo afirmativo, ordem afirmativa, ordem negativa. Tranquilo? Não vamos aprofundar neles porque normalmente eles não são cobrados, né? Nem na produção do texto. E aí quando a gente fala de infinitivo, né? Vamos lembrar aqui, nós vamos trabalhar as formas nominais. Já falei com vocês que nós temos 3 formas nominais. Infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo, os verbos com a terminação, com as conjugações terminadas em ar, primeira conjugação, er, segunda conjugação, ir, terceira conjugação.
Então, se meu verbo tem terminação a, é ou i, eu vou lembrar que eles estão no infinitivo. E aí, geralmente, os infinitivos, eles aparecem formando locuções verbais. Então, nós colocamos até um exemplo aí, ó. Nós queremos saber se isso é verdade. Então, formando locução verbal. Nós gostamos de ouvir, aí essa locução verbal pode ser com ou sem preposição. Nós gostamos de ouvir samba. Né? Fazer exercício é importante. Aqui ele ganha, né, um formato nominal, como se fosse um substantivo. Então, o que a gente vai observar? Que o infinitivo ele aparece em locuções adjetivas ou ainda funcionando como um termo de natureza nominal. E aí depois nós temos uma outra forma nominal, muito importante, que é o particípio. Por que o particípio é muito importante? Quando eu vou construir voz verbal, eu preciso do particípio. Meu verbo principal vai para o particípio. Nas locuções, né, nas locuções verbais, eu também uso o particípio nos tempos compostos. Aí geralmente a gente tem o particípio regular, que é o verbo com a terminação DO, né? Então, se o meu verbo tem a terminação DO, ele está no particípio. Lógico que existem particípios irregulares. Então, vamos entender. Particípio regular, que é a forma comum, a básica. O verbo terminado em DO. Amar, amado, estar, estado, ter, tido, viver, vivido, partir, partido, sair, saído. Então, forma de terminação DO. Particípio regular. Então, existem muitos verbos, a maioria deles, que usam o particípio regular com a terminação DO. Mas existem alguns verbos que fogem a essa regra, né, que a gente chama de particípios irregulares. Então, por exemplo, verbo fazer. Não é fazido, é feito. Abrir, aberto. Escrever, escrito. Tem, por exemplo, imprimir, impresso. Né? Então, existem alguns verbos que fogem a essa regra do DO. Então, eu vou chamá-lo de particípio irregular. Mas ainda acontece algumas situações em que o verbo é fominha. Com certeza vocês já ouviram falar dessa nomenclatura, que são os verbos chamados verbos abundantes. Que são aqueles verbos que têm duas formas. Então, né, sobra a forma, né? Então, já não basta ter a forma regular, ainda sobra, né? Então, tem alguns verbos que eles têm tanto o particípio regular, que é o DO, quanto o irregular, que com TO, SO, GO, né? Ah, mas e aí, Cris? Quando que eu vou usar o particípio regular e quando que eu vou usar o particípio irregular? A dica é muito simples, muito fácil. Se eu for construir a minha locução verbal com o verbo ser ou o verbo estar, se o meu verbo tem dois particípios, tanto a forma regular quanto a forma irregular, com o verbo ser e com o verbo estar, eu vou usar a forma irregular. E com o verbo ter e haver, eu vou usar a forma regular. Por exemplo, eu havia pagado a conta. Eu tinha pagado a conta. Agora eu quero usar o verbo ser. A conta foi paga. Entenderam? Nós tínhamos elegido o presidente. O presidente é eleito, está eleito, foi eleito. O verbo enxugar. Eu havia enxugado a mesa. A mesa foi enxuta. Entenderam? Então, é só para a gente entender que o uso, né, se o meu particípio ele é abundante, ele tem duas formas, então com o verbo ter e haver eu uso a forma regular. E com o verbo ser e estar eu uso a forma irregular. Correto? Aí uma dicasinha importante do particípio, o verbo trazer, pelo amor de Jesus Cristinho. Não existe particípio do verbo trazer, não é trago. Eu não tinha trago a resposta, eu tinha trazido a resposta. Ele é um particípio regular. Ele foi trazido, tá? Então, ele não tinha trago, ele tinha trazido, correto? Ah, tem mais uma forma nominal aqui importante para nós, que é o gerúndio. O que é o gerúndio? É aquele tempo verbal, desculpa, tempo verbal não, porque ele é forma nominal, ele não é tempo verbal, né? A forma nominal que expressa para nós a ideia de ação em processo. Então, a terminação fixa do gerúndio, terminação NDO, falar, falando, estudar, estudando, trazer, trazendo, querer, querendo, sentir, sentindo, vir, vindo. Então, eu vou usar quando dá ideia de ação em processo. Por exemplo,
Nós estamos estudando as formas nominais. Começamos a estudar e continuamos estudando. Então, isso é da ideia de ação em processo. Por que eu estou falando isso? Para não confundir com gerúndio. Coitado, com gerundismo. Coitado do gerúndio, parece que ele virou pecado mortal, né? Então, colocou gerúndio no texto, crucifica. Não, gente, pode usar o gerúndio quando a ideia de ação em processo. Eu comecei e ainda estou fazendo. O que eu não posso usar, então, o gerúndio? Quando ele estiver dando a ideia de ação futura. Quer ver uma construção horrível? Na semana que vem, vamos estar estudando vozes verbais. Espera aí, você já começou a estudar? Não, é uma ação futura. Então, na semana que vem, estudaremos ou vamos estudar. Ou eu uso o verbo no futuro estudaremos ou a locução verbal, vamos estudar. Agora, vamos estar estudando, isso é morte súbita. Aí sim é um problema com o gerúndio. Então, o gerúndio não tem culpa de nada, viu, gente? Ele é inocente. O problema é nós usarmos o gerúndio com a ideia de futuro, sendo que ele é uma ação de processo. Só isso. Tranquilo como um grilo? Aí nós temos aqui alguns exemplos, né? Os alunos estão estudando matemática. Olha, começaram a estudar e continuam estudando com a América, com a Carol. Minha avó vem descendo a escada. Ela começou a descer e continua descendo as escadas. Correto? Faz sentido? E aí, para a gente encerrar o trabalho dessa semana, nós vamos lembrar que as formas nominais, elas são assim chamadas porque elas não dizem respeito a nenhum modo e nenhum tempo verbal. E em algumas circunstâncias, elas podem exercer o papel próprio do nome. Por exemplo, o substantivo, o infinitivo, ele pode exercer dentro da frase o papel de substantivo. O particípio, ele pode exercer dentro da frase o papel de adjetivo. Assim como o gerúndio dentro da frase pode exercer o papel de advérbio. Então, olha, entrando na escola, encontrei seu irmão. Eu encontrei seu irmão quando eu entrei na escola. Então, entrando aí está funcionando como gerúndio, como advérbio de tempo. Então, olha, posso também, olha, meu filho é um menino estudado. Estudado, eu tinha estudado, eu havia estudado. É o verbo estudar no particípio. Mas aí o estudar está funcionando como um adjetivo do menino. Ah, então aí ele funcionou como adjetivo. O capitão é entendido no assunto. Ó, tá dando a qualidade para o capitão. Então ele está funcionando como um particípio funcionando como adjetivo. Aceitar é compreender, ou seja, a aceitação é compreensão. Ou seja, está tomando o lugar de um substantivo. Ficou claro para todo mundo? Tranquilo como um grilo, manso como um ganso? Para não deixar, para finalizar como de costume, página 91 e 92 como tarefa para casa. Grande beijo, sucesso a